Programa Câmara em Debate de volta para discutir aqui para você, cidadão, você que acompanha justamente o nosso programa, apresentando discussões e debates que acontecem dentro do Parlamento Municipal. Hoje estamos recebendo mais uma vez o vereador Leonardo Dias, ele que é do PL aqui de Maceió, e estamos diante aqui também de Juan. O Juan vem de uma tribo Aral, na Venezuela, é um imigrante, estava pelas ruas aqui do Brasil e chegou à capital alagoana. E você deve estar se perguntando, por que um índio tem a ver com o vereador, por que o vereador tem a ver com a causa de um indígena de outro país? É que eles estavam nas ruas de Maceió, numa situação muito precária e, obviamente, esse debate social acabou também chegando à Câmara de Vereadores por uma provocação da Defensoria Pública da União. Inclusive, essa entrevista acontece um dia após a realização de uma audiência pública para discutir esse tema. Estou fazendo essa breve introdução, Leonardo, mas sei que o trabalho de acolhimento dos venezuelanos, dessa tribo, especificamente desses indígenas, começou um pouco antes com a Igreja Católica e você acompanhou também esse trabalho, é isso? Isso. Na verdade, assim, os relatos, né, de primeiros venezuelanos começaram em 2020. Eu não era nem vereador, né, ainda, mas já estava eleito, se eu não me engano. E muitas pessoas começaram a sinalizar. Então, venezuelano nos sinais, pedindo dinheiro, né? E eu fiz meio que uma busca ativa com amigos para saber onde é que eles estavam para tentar ajudá-los. Como você sabe, a Venezuela vive uma crise humanitária gigantesca. Mais de 7 milhões de venezuelanos tiveram que fugir da fome, onde um país que tem 96% da população abaixo da linha de pobreza hoje, só para você ter uma ideia, 25% da população teve que sair do país. Então, você imagine a tragédia humanitária que o país vive, né, diante dos erros do regime que está na Venezuela implantado já há alguns anos, aí, desde o Hugo Chávez. E essa fome vem devastando o país, né? Então, essas pessoas elas são obrigadas realmente a sair dos seus países para poder encontrar algum tipo de amparo e poder se alimentar e viver dignamente com sua família. Aqui, em 2020, nós encontramos essas pessoas, estavam dormindo na rua, né? O Agenes, que foi assim, e hoje é uma das lideranças dele aqui em Alagoas, dessa tribo, né? Nós fizemos ali uma primeira abordagem social, através da prefeitura a gente estava na pandemia, né? No meio da pandemia, então a gente chegou junto com o pessoal da saúde para ver como é que estava, se estava todo mundo sadio, se estava precisando de alguma coisa. Com a ajuda de amigos, a gente conseguiu alugar um lugar. Antes a gente até levou para o abrigo da casa de Ranquines, para ver se eles se adaptavam, mas assim, os costumes, a cultura dos Aral assim, são bem diferentes, né? E aí não conseguiram se adaptar na casa de Ranquines e eles precisaram sair. Então, só um detalhe para que o nosso telespectador entenda, a Casa de Ranquines já faz um trabalho de acolhimento com pessoas de rua no Brasil, mas em compensação, neste caso em especial, havia a questão cultural. Cultural, exato. Então, assim, terminou sendo um impedimento para que eles fossem acolhidos na Casa de Ranquines e nós, emergencialmente, conseguimos alugar uma casa através de ajuda da sociedade civil e colocar ele ali até que a gente conseguisse, na prefeitura, conseguir o aluguel social e que as estruturas de poder se organizassem. Porque, na verdade, assim, naquele momento, era tudo uma novidade. É uma pauta nova. Isso, são 425 mil venezuelanos que entraram no Brasil. Comparado com outros países, não é um número até significativo, se você pega o tamanho do Brasil. Por exemplo, a Colômbia hoje recebeu 3 milhões de venezuelanos. Então, a Colômbia ela foi muito mais afetada por esse efeito de imigração do que o Brasil está sendo, né? E, naquele momento, a gente precisava, enquanto poder público, enquanto agente público, atender às necessidades básicas dessa população. Inicialmente, era em torno de 25 pessoas, né? 20, 25 pessoas, e hoje a gente está aí com mais ou menos 132 pessoas. A Casa de Ranquines ela foi convocada pelo poder público para poder fazer esse trabalho específico para o usuário. Então, hoje eles têm uma casa diferente que aquela, não é aquela que abriga o morador de rua, mas uma casa adaptada para o estilo e para a cultura
do usuário, são acompanhados por assistente social, por antropólogos, né? E hoje o grande desafio aí, na verdade, é a inserção dele na sociedade. Então, aquelas necessidades básicas hoje estão suprimidas, já estão resolvidas, né? Mas nós precisamos agora partirmos para uma outra etapa, que seria justamente essa de inserção, que passa por aspectos da cultura, da fala, da língua, do trabalho, né? Da capacitação. Então, são coisas que demandam tempo e um trabalho multidisciplinar de várias pastas. Eu queria falar com o Juan, não é? Obviamente, se tiver alguma dificuldade na compreensão, eu repito a pergunta, não tem problema, mas você está me entendendo com clareza, entendeu parte da fala do Leonardo. Você tem quantos anos, Juan? Meu nome é Juan Pérez. Juan Pérez. Isso, sou indígena da tribo Guarau. Guarau. Eu tenho 42 anos. 42 anos. Isso, e, bem, na verdade, eu queria passar um pouco da história. Nós migramos aqui em Brasil, quando não é para nós aumentaram muito a crise. A crise política, é humanitária na Venezuela. Lá em Venezuela. E Leonardo lo que está falando, a história dos indígenas e dos migrantes, e agora, do ano 2021, chegou mais 35 mil indígenas em Brasil. No Brasil. Eu já levava um número 35 mil de 2021 e agora 2023 e não sei quanto vai. Agora, estamos aqui no estado de Alagoas, de Maceió, primeiro liderança, Argene. Isso é nossa família. Uhum. Ficou aqui neste estado. Nessa época eu havia em Pernambuco. Sempre nós ajudava um de outro, como aprendeu muito a falar de português. A gente está trabalhando. Primeira barreira foi o idioma. Idioma. Deixou a Venezuela porque passava fome. Fome. No Brasil. Perdeu a educação, saúde, não tem medicação. Trabalho. Trabalho. Na Venezuela, ao chegar no Brasil, pela cidade de Pacaraima, depois Roraima, depois você Roraima contava, e depois Manaus. Manaus. E numa desse percurso teve o acolhimento para tirar documentos, ser reconhecido pelo governo brasileiro como imigrante e chegar até Alagoas. Como vocês estavam vivendo em Alagoas? Eu acho que de lá de Roraima, de Manaus para cá, aqui em Alagoas, e agora estamos... A casa aqui, né, já chegou uma muito diferente de no Lavrigo. Em Lavrigo, eu trabalhei lá em Manaus e funcionava de assistência social e não tinha atendimento de direito de los indígenas migrantes. E agora aqui, Maceió, em Lavrigo de Acaçaqui, tem assistência social, tem antropólogo, tem psicóloga também. Aí tem consultor na rua, hoje vai fazer atendimento. Saúde. Consultório da rua. E de educação, e muito difícil para conseguir. Tendo assistência social, ajudando, em vez de ajudar os migrantes, não se vê. E agora vocês estão se sentindo mais aqui, acolhidos? Mais acolhidos aqui em Alagoas, está funcionando bem. Eu acho que esse abrigo já está avançando muito diferente do abrigo. Tem comida boa? Tem comida. A gente faz gosto de alimentação, cada família faz alimentação e arepa, tudo. Tem independência para fazer a comida. Você trouxe artesanato, que é uma das produções do povo para tentar sobreviver. Você me contou que a situação ficou tão difícil na Venezuela que não tinha nem matéria-prima para fazer o artesanato. Esse artesanato, pessoal, para você que está acompanhando aqui, pegar a câmera central, com a ajuda do nosso Fábio, é um dos produtos que eles usam para vender e, obviamente, é parte da renda que eles também tentam. Quando vocês cruzarem com eles nos sinais, não são marginais, não tem problema com vícios, com roubo, são pessoas que precisam de sobrevivência e dignidade. Essa que ele está falando, que conseguiu agora um pouco com a Casa de Ranquines. Então, é parte do artesanato com o qual eles tentam também completar um pouco a renda. É isso que acontece, Juan?
Este trabalho, nosso indígena, isso agora estamos começando dentro de Lavriga. Retomando. Ter autonomia. Sabe que agora estamos aqui em Alagoas, nós não estamos roubando ninguém, estamos aprendendo a trabalhar e vender, revender e ter autonomia em nossa criança. Quer sobreviver. Isso, para sobreviver. Na verdade, também, eu queria falar... São 29 famílias. 29 famílias. A maioria está aprendendo esse trabalho. Aí, como 7 famílias estão aprendendo. E a gente precisa também uma ajuda, ter passo dentro em Lavrigo para produzir diferente do trabalho. Além do artesanato também. Leonardo, a busca da sobrevivência, que você está tendo oportunidade aí, a gente fica até emocionado em ouvir essa história, né? Quer dizer, é um reaprendizado, né? Eles voltam, saem de um país em frangalhos, chegam ao Brasil, que também tem seus problemas, mas que ainda assim há um acolhimento e é um recomeço de todas as formas. Você imagine, Marcos, assim, você falou uma coisa muito importante, né? Que é quando a gente olha no sinal, né? E às vezes o olhar preconceituoso já faz julgamentos, né? Agora você imagine você deixar sua família, deixar parte de sua família em um país para fugir da fome, para tentar ajudá-los, inclusive, né? Porque um pouco de renda que eles fazem, né? Que eles mandam para a família que está lá para poder sobreviver. Né? Então, você está numa outra cidade, num outro país, sem conhecer ninguém, sem falar o idioma, sem ter onde dormir, né? Sem ter nenhuma perspectiva. Se já é difícil para um morador de rua que fala o nosso idioma e que conhece a nossa cultura, imagine para uma pessoa que não conhece absolutamente nada do local onde está. E foi essa condição que eles chegaram aqui em Alagoas. Né? Então, como eu disse, assim, na hora que eles desembarcaram aqui, tudo era novidade para o poder público e ninguém estava preparado para isso. Né? O Maceió hoje virou uma referência do trabalho feito com os migrantes. Isso que você está contando, não são todas as capitais que ofertaram? Não. Como ele disse, o Juan ele chegou aqui um pouco depois. Né? E aqui ele presenciou como está sendo trabalhado de forma diferente. Né? E aqui a gente precisa reconhecer o trabalho da Prefeitura, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, que também esteve envolvido desde o início nesse trabalho. Né? Então, na verdade, as instituições, entendendo esse problema social, o tamanho do problema que existe na Venezuela, né, terminou unindo forças para que a gente pudesse acolher essas pessoas como elas merecem. Né, e a gente ainda tem alguns desafios, né, como o Juan falou. A língua é uma barreira para a maioria deles. Né, a gente tem o Juan, tem o Agenes, que fala muito bem o português, mas a grande maioria ainda tem muita dificuldade de se comunicar. E, além disso, toda a questão cultural, até mesmo em relação ao emprego. Né? Então, eles estão acostumados com a pesca, com o artesanato. E aqui em Maceió, o artesanato, sim, ele tem uma capacidade grande, até pela nossa vocação turística. Né? E é um trabalho belíssimo, né? Como o Juan mostrou, como você aqui mostrou o trabalho deles. Nesse momento, por exemplo, hoje, a gente fez uma audiência pública ontem, eu fiz um apelo para que a gente conseguisse um espaço na feira de artesanato para eles. Hoje, de manhã, eu já falei com o secretário a respeito disso, a gente tem conversado sobre isso. Então, a ideia é que a gente consiga usar as aptidões deles, as vocações que eles têm, para tentar fazer eles ganharem essa autonomia. E, paulatinamente, à medida que eles são inseridos na nossa cultura, à medida que eles conhecem o nosso país, e a gente se acostuma também, né, com a cultura deles, eles consigam essa autonomia. Né? Autonomia você não vai conseguir dar de um dia para a noite. Né? Então, a gente precisa focar nisso agora, né? E a audiência pública de ontem serviu justamente para isso. Então, a saúde, quando a gente pensar a saúde, a gente tem que pensar a saúde também dessa população. Quando a gente pensar a educação, a gente tem que pensar como nós vamos educar os filhos dos waraus. Né? Então, esse olhar diferenciado para essas pessoas que acreditaram no Brasil e acreditaram em Maceió, nós precisamos ter e devolver isso a eles. Como é, Juan, depois de ter vivido a experiência de dormir na praça, catar reciclados para sobreviver, hoje ter um local tranquilo para dormir, usar o banheiro, ficar com a família em paz? Você que é pai de 5 filhos.
Hoje tem mais diferente do que nós ficamos primeiro. Primeiro morava em la rua, almoçava em la rua. E a gente não tem como buscar viver bem. E se chuva, a criança fica doente. Hoje estamos, a família, junto com na sala, a família está como organizada. Coração fica Coração tranquilo. todo tranquilo e pedindo a Deus para avançar mais. E a gente, eu acho que estamos trabalhando bem, a gente está ajudando muito pouco e agora estamos muito preocupados se conseguir um passo do trabalho, como está falando, já ter uma autonomia. Não é para nossa família está lá em Venezuela, está necessitando e querer voltar para cá, a gente não tem. E por isso precisa ajuda. Você tem um filho de 14 anos, né? Vou falar até aqui em castelhano. 14 anos. O que pensas do futuro? Eu tenho um filho meu de 14 anos, já está estudando de quinto ano. Quinto ano. Isso, já está passando prova. E outro também, filho meu tem 13 anos também, ele está passando, ele está estudando junto. Ela está avançando do estudo. Eu acho que ela está avançando do estudo, entre mais tempo, ele vai conseguir, não vai sofrer como nós. Ele vai ter um lugar bom como você, como está trabalhando. Por estudo avança muito. Como nós não estudamos de trabalho, estamos profissionais. Arte profissional de nosso indígena. Indígena. Leonardo, estou emocionado, impressionado. Estou vendo. Como é que se trabalha uma pauta nova numa política municipal, onde nem o Executivo tinha isso na pauta? Como é que vai ser construído? Como é que a Câmara vai amadurecer para que esse assunto se torne algo, como eu posso dizer, formatado juridicamente, legalmente falando? Foi celebrado um TAC, né, entre a Defensoria Pública da União e aqui reconhecer o trabalho do doutor Diego, defensor, é importante. Ele assinou um TAC com a Prefeitura, né, e nesse TAC estava previsto o envio de uma legislação para cá, para que se criasse toda a política de assistência, né, dos migrantes, apátridas, refugiados e etc. Então, são muitas mãos contribuindo. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu fico muito feliz, sabe, Marcos? Porque, assim, eu participei do início. Do zero, né? Do momento zero, né? Assim, o primeiro órgão que chegou ali foi a saúde com consultório na rua, né? Depois que a gente conseguiu colocar eles numa casa. Sempre quem chega primeiro é a sociedade civil, né? Isso aqui é a característica do brasileiro, a solidariedade. Então, encontrei o Agênis de manhã, à tarde a gente já estava comprando o fogão usado para ele, estava comprando coisas para botar na casa, bujão, todo mundo se juntou, doou roupa, doou colchão, até que a gente conseguisse botar eles numa casa que não era adequada, mas era que a gente conseguia para eles não dormirem na rua, né? E logo em seguida veio o poder público. E eu fico muito feliz, eu sou crítico, você sabe disso muitas vezes, do poder público, mas eu fico feliz que nesses 3 anos, né, 2 anos e meio, 3 anos, a gente avançou muito na política pública. A gente conseguiu suprir as necessidades básicas dessa população e virar referência aqui em Maceió no trato dessas pessoas, né? Quando o Juan fala que assim, a gente ajuda as pessoas que estão na Venezuela. Eu vejo, eles passam tanta dificuldade ainda hoje de inserção no mercado de trabalho, mas aquele pouco que eles conseguem, eles mandam para lá para salvar a população deles. Então, o mínimo que a gente pode fazer, e eu tenho certeza que todos os agentes públicos estão mirando seus esforços nesse sentido e são empáticos à causa, né? Então, o brasileiro tem essa característica, né, de ser solidário, né, e mais do que política pública, mesmo os agentes públicos se utilizam da solidariedade enquanto agente público para poder socorrer essas pessoas. Então, fico muito feliz, Marcos, assim, pelo resultado que a gente alcançou, né, e seguro de que os próximos passos também vão acontecer diante dessa solidariedade dos agentes que hoje precisam aparecer. Juan, quando você estava na Venezuela, o que é que eu ouvia falar do Brasil? Futebol? Lá em Venezuela, quando eu tinha 27 anos, eu jogava muito futebol e de frente jogo, e agora estou pouco deixando esse trabalho, agora estou
começando Você é um de jogador em fim trabalho. de carreira. Isso. Agora aí- jogam vôlei. Isso. Joga seu de Na vôlei. casa tem um campo de vôlei, na casa que Então, eles estão. o Né? que unia a Venezuela com o Brasil era o futebol, a história do futebol. E agora eu percebo que no artesanato, né, mesmo com tanta tristeza, tem muita alegria nas cores, né? Isso é a alma do povo Warao? Essas cores, Essa cor é muito diferente. Tem cor de arara, tem. Isso a gente faz uma divulgação, Uma mistura. uma aventura. Mas Essa são aqui, cores alegres parece asa e de arara ali, né? representam um pouco o novo momento Isso. Aí. e a alegria do povo. Tem, porque não, sabe que esse trabalho, o trabalho do indígena e do migrante é muito diferente. Allí eu também queria falar o que está falando, o que ajudou muito o indígena quando chegou aqui. Eu não foi primeiro entrou mão para ajudar os migrantes, não é prefeitura nem governo do estado. E agora chegou o vereador entrou a mão, abraçou os indígenas, está trabalhando, está continuando mais. Hein? Eu acho que a casa aqui, né, ela tem muito conhecimento trabalhando com a ecologia de moradia na rua. Ele tinha um conhecimento, um abrigo, como funcionava. Tem conhecimento, sabe ajudar. Sabe ajudar e agora ela está a mano com indígenas e migrantes. E eu acho que ela está avançando como está funcionando como primeiro. Você falou em Deus. O Deus do povo Warao é o mesmo Deus que o meu Deus? Que o Deus do Warao? Sabe que nós somos filhos de Deus. Eu sou católico. Eu tenho 22 anos casado pela igreja. Nós pedimos para fazer uma bautização de criança. A gente aceitaram, bautizaram. A gente precisa mais. Precisa mais, né? Isso. Como é o nome da sua esposa e dos filhos? Filho meu, 14 anos, Daniel, Daniel, Diorme, Diógenes, Giovanni, Giovanni, Neude Neude e Laura. e Laura, menina. E menina. Mais nova, é a caçula. Isso. Aí, E a sua minha esposa? mulher, Eude Eude e Juan. e Juan. Ah, legal. Ô, Léo, você já conhece todos por nome, por conta dessa convivência? Como é que é? Não. Conheço alguns, né? Assim, a gente tem até o Dudu que está aqui, o Dudu, né? Como eu conheci, o Dudu é filho do Agênis, foi uma das primeiras crianças que chegaram aqui. Já está um rapazinho, a gente vê e se emociona, né? Nesses 3 anos aí. Pois é, de ver assim que a coisa vai evoluindo e a gente vê as coisas melhorando. Então, assim, eu fico muito feliz porque Deus me colocou no caminho deles, né? E de certa forma ter podendo ajudar eles aí nesse momento inicial e ainda agora como vereador está podendo também fomentar isso junto da esfera pública, né? Quando é que deve ser formatado a proposta do Executivo? Então, foi protocolado anteriormente um projeto da vereadora Silvânia Barbosa, né, no sentido dessa criação de política pública para os migrantes. Então, deve haver agora uma junção dessas duas legislações. Existe um comitê hoje que cuida desse atendimento, que é formado por várias secretarias, e esse comitê pediu para que a legislação fosse adaptada com alguns ajustes e fosse votada um pouco mais para frente. Então, eu acho que até o fim do ano a gente deve ter essa legislação aprovada, né? Então, vai depender somente dos ajustes aí que o comitê e a Defensoria Pública da União devem solicitar nos próximos dias. A audiência pública foi para isso. Foi assim, para amadurecer, encontrar quais são os pontos que a legislação ainda precisava ser adaptadas. Esses pontos apareceram, serão adaptados agora junto com a vereadora Silvânia e com o Executivo para que a gente possa botar em plenário e poder votar ela. E qual é o alcance? Garantir o acolhimento de forma legalizada, acesso a trabalho, educação, saúde, é disso que Exatamente. É a extensão das garantias, né? O básico. Exato. Né? A gente precisa que todas as secretarias, todas as pastas do município compreendam esse problema. Então, a lei vem nesse sentido, né, de combater a xenofobia e, enfim, a gente sabe que isso acontece em determinadas ocasiões. Não, porque ele tem prioridade, o brasileiro não tem, enfim.
acabar com essas coisas e entender que ali são todos iguais e que a gente precisa cuidar de todos da mesma forma. Né? Então, a inserção deles na legislação ela é fundamental. Não existe esse amparo, esse arcabouço legal hoje, né? E a Defensoria Pública da União, de forma acertada, fomentou a necessidade da criação dessa legislação. Juan, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Queria falar da alegria de poder conversar e que você dividiu um pouco da sua história, né, com a gente aqui do Câmara em Debate. Eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos telespectadores sobre o acolhimento e mais essa visão do futuro aí para o povo Aral aqui em Alagoas. Eu queria... Eu não entendi muito bem aí. A mensagem o que você diria para o povo de Alagoas, que vai lhe ver pela primeira vez agora. Primeiramente, queria passar uma mensagem. Estou agradecendo a todos. Estamos aqui em Alagoas. Bueno, aí vou agradecer a tudo o que está vivendo o povo de aqui alagoanos. Alagoanos, né? Se puder ajudar, ajude. E antes pode ajudar, ajude. Um pode ajudar um de outro também. A Deus vai permanecer mais. Se você pudesse escolher um trabalho, o que é que você gostaria de trabalhar no Brasil? Eu, na verdade, antes de conseguir meu trabalho, eu posso trabalhar e produzir mais meu trabalho. Hein? Tem algum trabalho assim? Dirigir um carro, jogar... Eu gosto para eu aprender a dirigir carro. Aprender e andar com a família. Quando tem um trabalho, vender um trabalho, não tem carro, não tem nada. A gente tem que aprender. Aprender. Você nunca dirigiu um carro? Eu aceitei 15 aulas em Pernambuco. Eu aceitei 15 aulas para dirigir. Aí, você é bom? Não tem dinheiro. Eu avançado muito. Como não tem dinheiro. Quando aqui não sabe dirigir, fala é grosso. Você é bom ou é grosso? Sabe que nós nascimos, não aprendi. Há que aprender. Ensina, aprende tudo. Carro pequeno ou carro grande? Vamos... de pequeno, não é grande. Não é grande. Eu queria falar, você sabe dirigir um barco? Você sabe dirigir um barco? Só no remo. Aí você tem que aprender. Aí já normaliza. Muito bom. Sucesso para você, para sua família, saúde, que Deus ajude você também. Muito obrigado a todos. Então, hoje dia estou entrevistando. Não é a primeira vez, aí no ano de 2015 eu iniciei entrevistando a todos. A gente passa toda a história. Estamos depois de passar a história dos migrantes. Estamos precisando muito. Eu estou feliz em falar com os outros. Sim? Estou também feliz. Vou agradecer também. Léo, obviamente, claro, né, a gente está chegando ao final dessa entrevista, era para levantar esse tema, muita coisa pode acontecer daqui para o futuro. O que é que podemos pensar para essa causa para 2024? Então, eu acho que agora o ponto essencial passa pela inserção no mercado de trabalho. Né? E nós vamos precisar, obviamente, em determinado momento, fazer um processo de capacitação dessas pessoas, né? Escolher pela aptidão de cada um qual a profissão que a gente poderia ajudá-los, seja no artesanato, né? Que é uma questão já cultural deles, ou seja em outras profissões, e a gente conseguir inseri-los no mercado de trabalho, porque muitas vezes, veja, a gente eu estava conversando ontem com um defensor, a gente para numa besteira, por exemplo, certificado de reservista, a empresa pede, não tem, não contrata. Não contrata, entendi. Né? Então, título de eleitor, não tem, não contrata. Então, assim, são problemas que a gente vai presenciando na burocracia do nosso dia a dia que termina impactando na vida das pessoas. Então, a gente vai precisar fazer um trabalho aí com a ADEME, por exemplo, que cuida das construtoras, civil, né? Construção Civil. Construção Civil, né? O Sinduscom, ou a Brasel, que cuida dos bares e restaurantes, a BIH, de repente, como alguns falam espanhol, de repente pode ajudar no turismo. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, né? A gente precisa que a Secretaria de Trabalho ajude nisso, no sentido de fomentar essa capacitação e a implantação dessas pessoas, a inserção dessas pessoas dentro da vocação da cidade, considerando naturalmente a cultura, né, dos varal.
Pois é, queria agradecer a sua audiência, agradecer a você que está acompanhando aqui o Câmara em Debate, que você possa compartilhar o link desse programa para que mais pessoas possam conhecer a realidade dos Arauau e a ação que está sendo feita no Parlamento alagoano. E principalmente mudar o olhar em relação a estas pessoas. São tão sofredores quanto os moradores de rua do Brasil, com uma diferença: só andam juntos e só querem desenvolvimento coletivo e o seu respeito e o seu olhar sem preconceitos. Espero nos encontrar, que a gente possa voltar a se encontrar numa próxima oportunidade aqui no Câmara em Debate. Até lá.